Caríssimos, René de Paula Júnior falando. Esse é um arranjo estranhíssimo, na verdade, é porque a câmera que eu costumo colocar num ângulo um pouquinho menos bizarro, eu esqueci ela lá em cima. Eu tenho que sair agora para um compromisso. Eu estou com uma coisa me inquietando aqui, queria compartilhar isso com vocês enquanto é tempo. Tá? A questão é a seguinte, aliás, eu tenho que hoje dar um breve pulo no hospital para visitar um familiar, e eu acho que isso pode servir de introdução para o tema, tá? Só para tornar a coisa um pouco mais palatável. Estou cumprimentando o vizinho aqui. Eu acabei de ler recentemente um livro, fala Júlia, tudo bem? Um livro bastante interessante chamado The Social Conquest of Earth, a conquista social da Terra, de um cara chamado Edmund Wilson, que é um acadêmico, um cara super premiado, etc. Não tem nada a ver com social media, graças a Deus. Na verdade, metade do livro é dedicado a formigas, o que é um tema meio bizarro, porque é sobre formigas. A segunda metade a nós. O que a gente tem a ver com formigas? Como o cara é um acadêmico, é um pesquisador, é um cientista, o que ele fez aí foi tentar mostrar que as espécies que mais prosperaram no planeta têm alguma coisa em comum. Ele está falando de formigas e está falando de pessoas. Né, eu sei, a gente é mais legal que formiga. Mas o que ele chama são as espécies que conseguiram criar o que ele chama de eusocialidade. Né, de um tipo de socialidade, de vida em comunidade, sofisticada e com uma série de características que só as abelhas e algumas outras criaturas, as formigas, as abelhas e mais um ou outro bichinho, mas é uma coisa absolutamente excepcional, e a gente conseguiu. E ele tenta explicar esse fenômeno usando darwinismo, usando a evolução. Então, às vezes é um pouco árido, porque é um pouco técnico demais. Ele finalmente vai para a espécie humana. Ele também tenta mostrar como é que a gente evoluiu na direção da socialidade. Então é isso, esse é o livro. Tá? Então agora eu vou voltar para a história do hospital. A história do hospital é a seguinte. Eu lembro que há um ano atrás mais ou menos, meu pai também passou por uma internação. E aí ele estava padecendo com a questão da comida. A comida era ruim, ele não gostava, e não comia, emagreceu e tal. E aí no fim a gente descobriu que o que acontecia ali é que a comida era preparada por nutricionistas, né? Então a comida era boa do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de carboidratos, vitaminas, o diabo, não sei lá o que mais, mas não era boa do ponto de vista gastronômico, culinário, né? Então isso é curioso, porque nos últimos tempos eu ando aqui publicando coisas e fazendo palestras sobre essa questão do bom. Eu acho que esse é um tema interessante, porque é complicado você achar um meio termo entre o bom nutricional e o bom gastronômico, né? Porque você tem algumas culturas, quem aqui é de família italiana, ou como eu, é um agregado de uma família italiana, sabe muito bem que os caras prezam tanto o que é bom do ponto de vista de sabor, que acabam, na verdade, pagando um preço alto em termos de saúde, porque aquilo não necessariamente é bom para o seu corpício, né? Então, agora ok, falei do hospital, falei da comida, vamos voltar para o raio do livro. Por que eu estou querendo tocar nesse ponto? Uma das coisas que eu achei bárbaro no final do livro é que ele assume o quanto é complexa a natureza humana, e que talvez a gente nunca consiga achar uma fórmula bem resolvida, por uma razão simples. Segundo ele, a espécie humana, como qualquer outra espécie, ela é seleção natural, competição. Então você tem inicialmente a seleção do indivíduo, né? Os indivíduos competindo entre si, e aí disso surgem uma série de comportamentos ou de capacidades que tem a ver com o seu sucesso pessoal, com o sucesso dos seus próprios genes, né? Então essas características não são as coisas mais simpáticas do mundo. Tem a ver com egoísmo, tem a ver com agressividade, tem a ver com eventualmente enganar o próximo, tem a ver com vencer sempre, né? Tem a ver com, sei lá,
pancada de coisas que tem a ver com o seu. Mas ao mesmo tempo, a nossa espécie virou o que virou, porque nós criamos esses grupos, essas sociedades, e os grupos passaram a competir entre si, grupos humanos passaram a competir entre si, e aí aqueles grupos que se sobressaíram, que acabaram, né, tendo mais sucesso, eram os grupos onde os seus indivíduos, que embora tivessem lá todas aquelas coisas para seleção individual, esses indivíduos também tinham propensão para comportamentos mais sociáveis, tipo altruísmo, generosidade, confiança, né, heroísmo, honra, né? Então, curiosamente, a gente, como a gente também não tem só a seleção em termos pessoais, mas também a seleção em termos de grupos, né, os grupos têm mais sucesso ou menos sucesso, a gente ficou com esse mix aí, que é um mix que é meio uma contradição em termos, que é uma contradição entre comportamentos que são egoístas, né, que tem a ver com seu sucesso pessoal, e comportamentos que são altruístas, que tem a ver com o sucesso do grupo. Então, pronto, a gente tem um mix aí dentro da gente, que é um mix que não vai se resolver nunca, segundo o cara. Porque se a gente ficar egoísta demais, a casa cai. Se a gente ficar grupal demais, a gente vira formiguinhas, né? Isso não é bom. Eu gostei do cara assumir que esse conflito faz parte da nossa riqueza. Achei muito bacana. Mas também ele aponta alguns caminhos, né? Porque, de novo, existem inúmeros rumos possíveis que a humanidade pode tomar. E aí ele tenta colocar coisas que, segundo ele, talvez sejam nefastas ou não sejam boas, porque são, na verdade, um tiro no pé, né? E contradizem e jogam no lixo tudo que a gente conquistou até agora. Então, eu não vou entrar muito no mérito, mas acho que tudo tem a ver com aquilo que eu estou falando há algum tempo, que defina bom, o que é bom para as pessoas. O que é bom? Você vai construir uma plataforma, ela é um sucesso, as pessoas você quer que as pessoas estejam felizes, o que você vai fazer? Você vai fazer alguma coisa que seja gostosinha, né? Tipo jujuba, bomba de chocolate, brigadeiro, macarrão, ou você vai fazer alguma coisa que as pessoas deveriam estar comendo porque vai fazer bem para elas, etc, etc. Você vai se pautar pelo sucesso individual, ou você vai tentar de alguma maneira favorecer comportamentos de grupo, né? E aí tem uma coisa que ele comenta que é extremamente interessante. Ele tenta demonstrar que as sociedades humanas conhecidas até agora, pelo menos, ele cita uma tribo na Amazônia que os caras eles não contam, eles não têm palavra para número, eles não têm palavra para cores, mas mesmo assim eles cantam. Olha que coisa maluca. Então ele tenta ali mostrar que nessa riqueza gigante, né, de caminhos que a humanidade tomou, tem vários caminhos, mas algumas coisas são comuns, por mais que tudo seja tão diferente, né? Algumas coisas são comuns. E uma coisa bastante comum é que a gente tem uma propensão fortíssima a entrar em um grupo, né? Fazer parte de alguma coisa. Faz parte, já está escrito no nosso DNA de alguma maneira lá, que é legal você fazer parte do grupo. E também é universal, você achar, a hora que você entrou naquele grupo, você achar que o seu grupo é muito mais legal do que de todos os outros, né? Então isso explica desde, sei lá, o cara que acaba virando um fanático religioso, alguém que, sei lá, vira Mac ou PC ou Linux, ou seja o que for, .NET, e vai achar que aquilo é a melhor coisa do mundo e o resto é um lixo. Isso vale para time de futebol, né? Você passa a torcer por um time que na verdade são 11 pessoas milionárias que não estão dando a menor bola para você, e você vai achar que agora você faz parte de alguma coisa que é infinitamente superior a todas as outras, que torcem para mercenários da mesma natureza. Então, assim, curiosamente, esse é um impulso universal, né? É um impulso que talvez venha do surgimento das nossas primeiras tribos. É um tribalismo, né? E tribalismo só é legal, mais ou menos, né, enjoa um pouco, naquele álbum da Marisa Monte, né? Se ouve 2, 3 vezes, que legal, tribalismo, então depois nunca mais escuta. Mas, então, esse impulso que nós temos
para a socialidade, que é uma coisa que nos preenche, que nos faz mais felizes, ele também tem esse risco, que é você imediatamente se achar superior a todos os outros e pronto, né, acabou. Então é perfeitamente possível você construir plataformas, né, em que você lança a mão, ou você explora, né, essa tendência humana de criar comunidades, de criar isso, e criar aquilo, e fazer grupos, e fazer parte, etc, etc, etc. Mas existe sempre o risco de que isso possa desandar, né? Eu tenho visto de uns tempos para cá, não vou entrar muito nesse mérito, gente radicalizando opiniões, né? Botando panela de pressão com prego para explodir, né? Um cara agora recentemente esfaqueou um outro, botou vídeo na internet, nice, né? Bacana. Então existe essa tendência, claro, né? Mas acho que uma coisa que me pegou e que eu acho que vale a pena levantar a bola aqui, ainda mais porque eu vou costurar isso com uma coisa que eu li hoje de manhã, no Estadão, que era um artigo que falava que na verdade essa história de ficar o tempo todo em redes sociais não é necessariamente tão bom assim, né? A questão é a seguinte: segundo o Wilson, uma das características fascinantes e únicas da espécie humana é que a gente é muito bom em interpretar a emoção alheia, aquilo que é chamado de empatia. Eu consigo olhar para a pessoa e tentar adivinhar se ela está bem, se ela está mal, se ela está dizendo a verdade, se ela não está. Eu consigo me colocar na posição da outra pessoa, né, para saber se ela vai gostar de um presente, para saber se aquela é a melhor maneira de você dar uma notícia naquele momento difícil. Então essa habilidade, que é quase uma telepatia que os humanos desenvolveram, é uma coisa única, tá? É uma coisa muito rara. Os outros animais não parecem ter essa mesma capacidade de acompanhar, interpretar e se colocar no lugar do outro e tal. A questão aqui, também resgatando aqui algumas outras coisas que eu andei vendo por aí, é que essa capacidade de você se colocar no lugar do outro, ela nasce da interação direta. É um aprendizado de sinais, é um aprendizado de expressões, é um aprendizado de cheiros, é um aprendizado de sons, né? Como é que você adivinha se sua mãe está brava ou não, seu pai está bravo ou não, sua irmã está puta ou não, sei lá. Num convívio que é um convívio bastante analógico, né? E aí, curiosamente, infelizmente, você tem uma janela de tempo no seu desenvolvimento para desenvolver, para que essa habilidade se consolide, né? É na infância. Então, na infância, né, interagindo ali diretamente com os pais, nessa época você é uma esponja, né? Você está absorvendo que nem um aspirador, né? Todas as características, toda a inteligência dos seus pais você está absorvendo. É nesse momento em que você desenvolve, sofistica essa capacidade de saber como é que o outro está se sentindo, né? Então, essa é uma das coisas que nos define como humanos, né? E isso está se perdendo, tá? E aí eu resgato o artigo do Estadão, em que fala que essa história de você substituir um pouco as relações interpessoais presenciais, né, cara a cara, por qualquer coisa digital, qualquer tranqueira dessas assíncrona, não tem o mesmo efeito, né? E não só. E aí entra uma questão que é curiosa, porque se eu levantar essa lebre agora, eu vou lá na rede e falar, isso daqui é uma besteira, pô, eu vou levar pedrada, né? Porque tá cheio de, todo mundo tá adorando, todo mundo tá achando que é a melhor ferramenta do mundo, que o Mark Zuckerberg merecia o prêmio Nobel, sei lá do que, prêmio Nobel do moletom, deve ser. Mas uma das razões para, entre aspas, essa felicidade é que as pessoas estão, na verdade, delirando no sentido de fantasia, no sentido de estar descoladas da realidade. Por quê? Porque a hora que você publica, dá aquela impressão, você publicou um negócio bonito, né? Um slide de um PPT, uma frase do Confúcio, sei lá. E aí você fica com a impressão de que, puta, você passou uma mensagem para todo mundo. Quando na verdade, não. Quando na verdade, isso é assumido até pelo próprio Facebook, 84% de probabilidade que ninguém veja aquilo.
né? Eu acho que isso até é generoso. Deve ser, se o Facebook assumiu é porque é muito pior, né? Deve ser muito. Eu vejo isso, cada vez que eu mudo de emprego, perco o emprego ou estou em outro emprego, eu posso repetir 20 vezes que os meus amigos mais próximos, gente que eu conheço há 20 anos, não vão ver. Então, só que na hora que você está publicando e tem aquele barulho, aquele ruído todo, aquela coisa toda, dá uma impressão de que você está efetivamente comunicando, que as pessoas estão efetivamente te ouvindo. Mas na verdade você é mais uma coisinha perdida no meio da timeline. O cara vai dedicar a um olhar superficial, talvez não vá ler, talvez não vá clicar, talvez não vá lembrar, né, porque tem outras coisas que estão chamando a atenção. Tá? Então tem um descompasso maluco entre a percepção que a gente tem, que é uma percepção de que estou me comunicando, estou em contato, com a realidade que é, na boa, eu ia falar um palavrão aqui, mas tipo, tá todo mundo andando, ninguém viu, ninguém vai ver e não faz diferença, e você é uma gota no oceano, e na verdade essa conversa parece uma cantina italiana, né, falando em comida, aquela barulheira da porra, ninguém escuta ninguém. Então aí tem uma coisa curiosa. Ok, é ilusório, ok, mas talvez isso sacrifique a sua capacidade de empatia, talvez sacrifique a sua capacidade de se colocar no lugar do próximo, talvez sacrifique a sua própria humanidade, mas as pessoas estão felizes, né? As pessoas estão felizes, é como se você tivesse o resto da vida servindo para as pessoas sorvete de chocolate. Agora a questão que fica, e é uma questão inútil, porque eu estou colocando isso e tenho certeza que eu não tenho nada melhor a oferecer. A gente nunca tem nada melhor a oferecer. A questão é criar uma experiência dessas, ou louvar uma experiência dessas, ou divulgar uma experiência dessas, ou ficar babando ovo para essa zona toda. É bom? Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho sido bastante crítico, é lógico que não vai adiantar nada, seja o que for, talvez esse livro que eu acabei de ler, uma das grandes lições seja justamente isso, quer dizer, a gente vai ser sempre uma criatura paradoxal, a gente vai ser está sempre dividido entre essas coisas conflitantes dentro da gente, e é isso que faz a riqueza da experiência humana, etc. e tal. Mas a minha dúvida é até que ponto a gente, com pequenas decisões, né, a gente quando cria uma plataforma que 1 bilhão de pessoas, 2 bilhões de pessoas vão usar, a gente não pode estar empobrecendo em termos absolutamente industriais, cavalares, bíblicos, o que a gente chamaria de experiência humana, né, de natureza humana. Se a gente está enriquecendo, se a gente está lançando sementes para um futuro mais rico ou não. Meus caros, é isso. Eu vou aproveitar que o semáforo está fechado. O René de Paula Júnior falando. Roda e avisa. Grande abraço.